E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com mais uma lição. E a pergunta é: nós somos judeus ou nós somos cristãos? Essa é a pergunta, né? E o tema da nossa lição é a segunda lição do primeiro trimestre de 2025, certo? Com a pergunta: somos cristãos? E aí nós temos o texto áureo, né? Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Atos 15 e 19. A leitura é feita no livro aos Gálatas, encontrado no livro aos Gálatas, que é 2, 1, ou Gálatas 2, né? 1, 19, 1 ao 9, e depois nós temos aqui o 14, né? Aos Gálatas 2, de 1 a 9, e depois o verso 14. Então é uma leitura muito profunda. Costuma-se dizer que 98% das pessoas não conseguem entender o livro de Gálatas. Por quê? Porque o mesmo exige entendimento no grego e no hebraico. Então, poucas pessoas têm esse entendimento. E fica muito difícil de ter esse entendimento, de ter profundidade no livro aos Gálatas, certo? Então, aqui nós vamos iniciar. Não vou fazer a leitura, mas nós vamos iniciar. Na introdução, nós temos aqui algo que eu separei. A jornada histórica da igreja começou em Jerusalém, no dia de Pentecostes, numa comunidade judaica. Ou seja, judaísmo, quando fala em judaísmo é uma religião monoteísta, uma das mais antigas do mundo e uma das 3 principais religiões abraâmicas, juntamente com o cristianismo e o islamismo, certo? Então, e nós temos aqui, eu também peguei aqui também o cristianismo. O cristianismo é uma religião monoteísta que surgiu no Oriente Médio, no século I, a partir do judaísmo, ou seja, o cristianismo vem de dentro do judaísmo, sendo a maior do mundo, com cerca de 2,3 bilhões de seguidores, tendo como foco central Jesus Cristo. Jesus Cristo, né? Todos sabemos, né, que Ele é o nosso foco principal. Nós, como cristãos, temos que entender que Jesus deve ser o nosso foco principal. Por que nós vamos falar aqui de judaísmo? Os judeus, eles têm muitos símbolos que a gente contaminado para a gente ver, né? Como por exemplo mesmo o talet, kebá, a menorá, que são coisas que os judeus usam, entendeu? Então, segundo o pastor Fábio Segantin dos Estados Unidos, ele falou que nós podemos usar isso. Tem pessoas que têm vontade de usar. Lá em Israel, os judeus usam. E podemos usar, só que não como amuleto. Por exemplo, se eu tiver com Deus só operando na minha vida, se eu tiver com kibá, aquele que coloca aqui na cabeça. Segundo o entendimento do kibá, ele significa que até ali tem entendimento, daí para cima só Deus. E a menorá, a mulher do fluxo de sangue, ela tocou em uma partezinha da menorá. Menorá não, gente, da talit, o nome mesmo, que a menorá é aquele, uma basezinha com as perninhas. E aí eu não tenho entendimento, por isso que foi o que eu falo, que 98% das pessoas não tem entendimento quando faz a leitura em Gálatas, né? E aí quando nós falamos de evangelho, de pregação, eu lembro do que ele falou também, né? Ele estava pregando e ele falando que o primeiro pregador do evangelho foi Deus. Agora, para quem ele fez a primeira pregação? O pai da fé, Abraão, ou seja,
Abraão foi privilegiado de primeiro a ouvir a pregação de Deus. E eu estou lembrando aqui, um dos obreiros da nossa igreja, ele estava fazendo ensino em EBD, agora no último trimestre do ano 2024, e ele falou: você sabia que o evangelho é simples? Ele é simples. Você pode pregar para qualquer pessoa. Tem muitas pessoas que ele é analfabeto, ele prega magnífico. Por quê? Porque o evangelho é simples. Ele não é comum, mas ele é simples. Ele falou de um juiz. O juiz estava em uma cidade pequena e ele disse para um dos auxiliares dele que hoje iria e tal, hoje não, mas tal dia ele iria em tal igreja ouvir a palavra de Deus. E aquele encarregado falou com o pastor da igreja: olha, o tal dia o juiz ele vai estar vindo aqui para assistir o culto. Naquele momento o pastor ficou preocupado. Nossa, o juiz vai vir aqui. E o nível de entendimento de um juiz, de uma exposição, um professor que ele tem, porque um juiz, para ele chegar no cargo de juiz, ele tem que ter um estudo muito alto, igual um professor que tem que é doutor, exposição, é doutor na educação, então o entendimento dele é muito alto, e quando ele vai explicar em aulas ele tem que baixar o nível dele para que as pessoas possam entender. Então assim, o pastor ficou preocupado, ele foi, preparou o sermão dele e preparou com palavras magníficas, lindas, aquela liturgia fora do normal. Ele preparou. O juiz foi visitar a igreja naquele dia e ele foi, passou, pregou. Ao sair, aquele auxiliar perguntou: e aí, doutor, você gostou da pregação? Eu disse: não, porque eu sou acostumado a ouvir isso aí. Ou seja, ele queria ouvir a palavra de Deus da forma que ela deve ser pregada, certo? Então assim, por isso que eu falei que a palavra de Deus ela é simples. É por isso que muitas pessoas não têm entendimento alto de sabedoria aprofundada na leitura, mas ele tem o Espírito Santo, ele tem o dom de pregar a palavra de Deus com muita facilidade, certo? Então, vamos aqui continuar. Então, gente, essa lição, como falo para vocês, ela é muito alto o nível dela, né? Então, por isso que eu dei assim, essa resumida, para o vídeo também não ficar muito extenso. E eu vou fazer aqui só a respeito do ponto, a respeito do clima de tensão, que é o tópico 3 aqui do segundo ponto, que ficou o clima de tensão. Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. À luz do versículo 9, parece que somente João, Pedro e Tiago, irmão de Jesus, né, estavam presentes. Ou seja, na época que eles foram fazer que eles fizeram essa reunião, só haviam 11 apóstolos, porque Judas já tinha partido. Eu não posso especificar se ele cometeu suicídio, mas ele já tinha partido. Então só tinha João, Pedro e Tiago. Tiago era o maior líder lá. E aí se foi muitas críticas, né? Porque eram 11 apóstolos e só 3 se encontraram nessa reunião. Então foi bastante preocupante. Tiago, estavam presentes. Os outros apóstolos deviam estar em plenas atividades missionárias em outras regiões. Os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entraram sem ser convidados à reunião. Eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho de Paulo e do próprio cristianismo. O pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiam até entrar em reuniões apostólicas. Ou seja, é o que nós estamos vendo nos dias de hoje, né? Pessoas que têm que sempre houve, algo que você falou. Pessoas que estão infiltradas na igreja só para difamar, para caluniar, para destruir, para desmoralizar. Então assim, por só esses 3 dos 11 aparecerem, então assim, o judaísmo houve aquela crítica, houve aquele climão de tensão, porque os outros não estavam presentes, né? Então é algo muito preocupante.
Então aqui, a tendência judaizante hoje, ou seja, como vou falar para vocês, o judaísmo, o cristianismo nasceu do judaísmo. E o que está acontecendo nos dias de hoje? Nós temos delimitações que nascem dentro de outros. Com suposição da Assembleia de Deus, nasce outra ramificação, suposição. Dentro da Adventista, nasce outra. Muitas das vezes por contenda, muitas das vezes por... E assim, o que nós queremos dizer? Vai ser salvo só os da Assembleia? Só os da Deus e Amor? Não. No momento que você pega a palavra de Deus, esse aqui é o nosso foco principal. Não importa a delimitação que você seja, é importante que você esteja pregando a palavra de Deus. Que você esteja buscando, se preparando para você poder entregar esta palavra aos necessitados. Eu me lembro que eu estava trabalhando aqui eu moro aqui, fica próximo de Aldeias, e eu estava trabalhando em Aldeias. Trabalhei 3 meses. E nesse período de 3 meses, eu passei 3 meses dentro das aldeias, eu vi coisas impressionantes. Estava lá, quando se espantava que não via aquele alvoroço daquela família, daquela aldeia indígena, correndo pelo pátio da aldeia. E o que estava acontecendo? Missionários, sabe Deus de onde? Chegavam, traziam a palavra de Deus, eles pregavam a palavra de Deus e todos aqueles indígenas ouviam. Porque o que acontecia? Antigamente era muito suicídio dentro das aldeias, era muitas coisas. A gente dentro de aldeia tem coisas que a gente, meu Deus, existe isso, existe. Mas hoje o Evangelho de Deus, ele tem entrado e ele tem transformado vidas. E é isso que nós temos que entender. E tem muitas delimitações que ele usa amuletos, como por exemplo, como foi explicado a respeito do talite, do kipá e do menorá. Essas são as 3 peças, porque, como foi falado, a gente pode usar isso. Aqui no Brasil é difícil de comprar, mas uma exposição mais próxima desses países, como por exemplo de Israel, fica fácil de conseguir. Pode usar, pode. Só que assim, não pode ser usado como amuleto. Então, tem igrejas nos dias de hoje, eles usam coisa como amuleto. Nossa posição, pega uma Bíblia aqui, a Bíblia de fulano. A Bíblia de fulano, ela tem o poder de salvar. Eu fico quem salva Jesus. Quem salva a palavra, quem liberta, quem cura, quem transforma a palavra de Deus. A caneta ungida. Caneta ungida para você, amuleto, lencinho ungido, copinho de água. Então é isso que nós temos que ter cuidado nos dias de hoje. É isso que nós temos que ter cuidado. E eu vou fazer só agora a leitura das perguntas do final da revista, porque, como falei, vocês é um tema muito bonito, muito alto. Eu peço perdão aos irmãos, a gente vai buscar mais para que a gente possa conseguir na próxima se expressar melhor. Vamos lá. De acordo com a lição, o que se refere à Epístola aos Gálatas? Infere-se que a Epístola aos Gálatas foi escrita antes do referido concílio, pois não há menção dele na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto em Atos 15, 5 e 6. Segundo, porque Paulo não cedeu nem um pouco à circuncisão de Tito? Como eu não expliquei a respeito de Tito, né? Tito, ele era romano, então ele era mal visto, entre aspas, pelos judeus, e não foi a exposição. Paulo levou ele não como uma afronta, mas para que ele visse como que estava acontecendo, como que ele estava levando a palavra de Deus, estava trazendo pessoas para servir a Deus. Então, por 2 razões, Tito era grego, e porque estava em jogo a verdade do Evangelho e o futuro do próprio cristianismo, ou seja, ele foi e ali
Deus operou na vida dele, certo? A gente vê muito exemplo, né, de pessoas que são ímpios e eles vão para um determinado lugar e Deus opera na vida deles. É maravilhoso isso. Quem eram os judaizantes e os que eles queriam dos gentios? Eram legalistas dentre os judeus e por isso chamados de judaizantes. Esses judeus convertidos ao Senhor Jesus ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Então, vocês sabem que a lei de Moisés era severa, mas que teve também a reforma que foi Deus que passou para Moisés e que através dessas ordens que Deus passou, que nós até hoje temos a graça de receber a salvação. Então, esse foi o papel. Quinto, qual a diferença hoje entre judeus messiânicos e cristãos judaizantes? Os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem a tradição judaica, ou seja, na conversão a Cristo do judeu. Ele não precisa mudar a sua tradição e cultura, que você sabe, como por exemplo, esses ímpios que eu falei, é cultura, igual os indígenas têm as culturas dele, então é culturas, entendeu? Então eles não precisam modificar isso lá, porque não é adoração, é uma cultura, algo que não agride. Agora, uma cultura que agride o cristianismo é outra coisa, viu, gente? No caso, não, o judeu convertido ao Cristo, ele não precisa se judaizar. É erro o não-judeu adotar práticas judaicas na liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo. Paulo conclui, cada um fique na vocação em que foi chamado. Viu, gente? Então, eu quero agradecer a cada um de vocês. A gente fica por aqui e até o próximo vídeo, viu? O próximo vídeo. Lembrando que o cristianismo nasceu do judaísmo, mas lembre-se que sempre o centro principal é Jesus. É o que muitas pessoas estão fazendo no dia de hoje. A exposição colocam. Tem muitos teológicos aí que são pregadores, mas que colocam Paulo, ele fala tão profundo de Paulo, com tanto apego, que ele deixa Paulo em primeiro lugar, Jesus em segundo, em terceiro e sei lá. Daniel, José, aquelas figuras, personagens que deixaram marco, que se martirizaram muitas vezes, que foram homens que, com marco histórico na Bíblia, vocês têm que entender que eles fizeram, mas que Jesus ainda está acima de todos eles, viu? Então, obrigadão. E se vocês querem ver um vídeo com mais explicação mais profunda, vocês vão lá no canal do Fábio. Primeiro, deixa a curtida pra mim. No canal do Fábio Stegatini, que ele vai te explicar melhor, viu? Falou, até o próximo vídeo.